Olá, Guilherme Boulos, tudo bem? Tudo bom, Zeca? Boa noite, como é que você está, meu caro? Boa noite, Guilherme. Eu estou aqui, Boulos, no Paraná, estou na minha casa em Cruzeiro do Oeste, já acho que há quase 50 dias, né? Mantendo o distanciamento social, fazendo o isolamento, mas trabalhando muito, viu? Essa história de home office aí, a gente trabalha 2, 3 vezes a mais, inclusive agora está tendo sessão da Câmara, a gente está no ambiente virtual discutindo, né? Vai ter uma votação daqui 1 hora, porque o regimento impede votações nominais, então a gente tem um bom tempo para conversar, mas tem sido um período difícil, estou bastante ansioso, impaciente, mas é claro, cumprindo, dando exemplo, né, no que diz respeito ao distanciamento social. Por onde você anda, como é que está a vida, enquanto o pessoal vai aderindo aqui, vamos conversar um pouquinho, né, da nossa vida, o quanto que isso impactou também a gente, e claro, quem está perto da gente, os amigos, os companheiros de luta, como é que estão as coisas aí? Está em São Paulo? Estou em São Paulo, Zeca. Estou aqui na minha casa, no Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo, com a minha família, minhas 2 filhas, minha companheira. Tenho ficado em quarentena, claro, é a orientação das autoridades sanitárias, é a orientação de quem entende do assunto. E acho que é importante todo mundo que tiver a oportunidade, tiver a possibilidade de fazer o isolamento físico, fazer. O que a gente sabe, infelizmente, é que muita gente não tem essa oportunidade, né? Assim, não basta só dizer que as pessoas têm que se isolar, é preciso também criar as condições sociais, criar as condições econômicas para que as pessoas possam enfrentar a quarentena com dignidade, né? Que é parte do debate que vejo, acompanho a batalha que a oposição aí no Congresso Nacional tem feito para aprovar uma plataforma, legislações que salvem vidas e, ao mesmo tempo, permita que as pessoas não passem fome durante essa quarentena. Eu só tenho saído da minha quarentena, Zeca, para participar de algumas atividades, claro, sempre com o equipamento de proteção, mas das atividades do Fundo Solidário que o Movimento Sem Teto, o MTST, lançou aqui nas periferias, na verdade em 11 estados do Brasil, mas eu tenho participado aqui em São Paulo, de entrega de cesta básica, material de higiene, álcool em gel, para o sem-teto, para a população das favelas, das periferias. E tenho visto também como a dificuldade de muita gente de enfrentar essa quarentena com a renda básica emergencial que não chega, com a falta de medidas que deveriam estar sendo tomadas, né? Eu vi no seu Twitter, vi também no Instagram, essas ações solidárias, né? Eu tenho estimulado aqui uma série de ações solidárias. Fiz essa semana, inclusive, um giro de notícias, né, com os diretores dos campos do Instituto Federal do Paraná. Vou falar com o pessoal das universidades. A minha mãe tem uma pequena indústria de confecção aqui no Paraná, né? Eu estou ajudando ela, financiando. A gente está produzindo máscara, distribuindo de forma gratuita. Acabei doando uma parte do meu salário de maneira mais ampla agora, nesse período, para ajudar também a aquisição de alimentos, né? Fala um pouco mais o que de fato, né, o movimento dos trabalhadores sem teto, né, esse fundo solidário de vocês, tem proporcionado, porque tem muita gente que não conhece, viu, Guilherme? Acho que é importante divulgar até para estimular que mais gente faça, né? Claro, Zeca, assim, nós lançamos essa campanha faz um mês e pouco, logo no início do isolamento. Quando a gente percebeu, e eu acho que isso está acontecendo no mundo todo, e hoje as pessoas já estão ganhando consciência disso, de que, tudo bem, está todo mundo na mesma tempestade, mas não está todo mundo no mesmo barco, né? Enquanto alguns podem enfrentar a tempestade com iate, outros com um botezinho, com um pedacinho de madeira. Então, assim, se a gente nesse momento não tiver a capacidade, a empatia de olhar para aqueles que estão mais vulneráveis, necessitando mais. Porra, o cara que trabalha de dia para comprar o jantar, se você falar fica em casa e não dá alternativa para esse cara, ele não vai poder ficar em casa, Zeca. A pessoa que mora na rua, aqui na cidade de São Paulo nós temos 25 mil moradores de rua. No Brasil são dezenas de milhares, né? Como é que esse cara vai fazer quarentena? É o básico. São as pessoas que precisam mais ser acolhidas, assim, que nós precisamos estar junto. Então a gente falou, bom, o que a gente pode fazer agora? Pressionar o governo e os governos, prefeitura, governo do estado também, para tomar medidas, e ao mesmo tempo dar um exemplo, dar um gesto, e tentar, na medida das nossas possibilidades, ajudar as pessoas. Então a gente lançou um fundo
Ele começou com uma vaquinha na internet, essa vaquinha se multiplicou, está chegando a R$700 mil arrecadados, que já foi, assim, com muita gente, Zeca, gente ajudando com 20, com 30, assim, a pessoa ajudando com o que pode, muita gente ajudando, e que isso já significou mais de 40 toneladas de alimentos que foi distribuído, kits de limpeza, álcool gel, em 11 estados do Brasil. Nós estamos com 250 ativistas, voluntários, todos os dias indo fazer as distribuições nesses 11 estados. Isso, assim, a gente entrou numa roda de solidariedade que está muito bonita, cara. É uma das coisas que talvez essa pandemia possa deixar como legado, para a gente pensar os valores da nossa sociedade, sabe? Com certeza. Porque é o cada um por si, é o individualismo, é a falta de empatia completa, a falta de capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. E agora, assim, com esse baque, com esse choque que a nossa sociedade está vivendo mundialmente, muita gente está acordando também para a necessidade da solidariedade como um princípio, como um valor. E aí, sim, assim, tem várias iniciativas na campanha, não é só distribuir. Agora nós começamos a distribuir máscara. Você citou aí o que vocês estão fazendo aí no Paraná, com a tua mãe e tal. Aqui a gente juntou várias costureiras que são do movimento, Legal. Estimulou elas a fazerem, montou uma pequena cooperativa, elas estão fazendo as máscaras, a campanha, o Fundo Solidário está comprando delas e distribuindo gratuitamente para as pessoas. Então você gera renda e também distribui máscara. A gente criou lançou na internet a proposta do motorista solidário, porque a gente estava conseguindo comprar cestas, tem gente voluntária, mas não estava tendo carro para levar, porque as pessoas voluntárias muitas vezes não têm carro, também é da periferia. Então, a gente lançou e teve, nos primeiros 2 dias, mais de 50 pessoas se inscreveram para destinar os seus carros e a sua atuação como motorista para ir lá ajudar a distribuir as cestas na periferia. A gente criou o WhatsApp da saúde, com médicos voluntários que estão dando orientações, tem um número de WhatsApp, então o cara está lá, ele não vai para o hospital, ele não está com dúvida se vai ou não, se é sintoma de corona ou não, o que é. A gente tem médicos 24 horas supervisionando o WhatsApp para receber casos e orientar as pessoas a irem ou não, se os sintomas são de corona ou não. Então, são várias iniciativas assim, de baixo para cima, organizadas pelo próprio movimento social e que estão surtindo um efeito muito bonito, muito interessante. É uma onda de solidariedade nas periferias. Que legal, parabéns. Mande um abraço aí a todos que são da coordenação, a todos que estão na ponta, né, representando o movimento dos trabalhadores sem teto, que isso fortaleça também a luta nossa, né, Guilherme Boulos, pela moradia, um direito básico e que, infelizmente, o Brasil retrocedeu muito nos últimos anos, vinha avançando, não era um avanço que nós queríamos ainda com Minha Casa Minha Vida, mas era um avanço, e de lá para cá a gente perdeu espaço, o Brasil não faz investimento, então que essas iniciativas aí solidárias, né, fortaleçam, né, a imagem, a luta por moradia em todo o nosso país. O tema que todo mundo quer que a gente fale, né, Boulos, é o que vai acontecer, o que será do Bolsonaro. Eu queria que você abordasse um pouquinho antes algo que eu entendo ser extremamente importante, não só por fora Bolsonaro vingar, mas também para a gente poder proteger a vida das pessoas, fortalecer o SUS, transferir renda, apoiar os pequenos e os médios negócios do campo e da cidade. Eu acho que a gente só está avançando e a gente pode avançar mais fortalecendo a aliança das esquerdas, da oposição, em alguns temas tendo junto a centro-direita. Eu queria que você falasse um pouco sobre democracia, né, sobre a importância, por mais que a gente tenha diferenças, né, dessa aliança para enfrentar um cenário de pandemia mundial que afeta a vida da população como jamais o mundo viu. Fala um pouco mais, né, da importância disso, como é que você vê, né, a aliança, a ação institucional, né, a democracia nesse momento. E aí nós vamos daqui a pouco entrar forte aí em relação ao Bolsonaro. Vamos lá, Zeca. Primeiro eu acho o seguinte, tirar o Bolsonaro do governo é uma questão, no Brasil hoje, de urgência sanitária. É uma questão de saúde pública. Que o cara está desinformando a população. Hoje, Zeca, nós passamos a China
em número de mortes pelo coronavírus. Pois é. E nós temos um presidente que diz que é uma gripezinha. E nós temos um ministro da Saúde que, desde que assumiu há 10 dias, não disse a que veio. Não tomou uma medida. Qual a medida que esse cara tomou, o TEC tomou, em 10 dias no Ministério da Saúde, no meio da maior pandemia do século? Nós aprovamos Sabe, então, a convocação dele, viu, Guilherme? Ele amanhã vai ter que ir ao Congresso explicar o inexplicável, né? Porque não tem explicação as posturas que ele tem tomado e o que já vinha acontecendo de ruim na gestão anterior. Claro, claro. E vamos dizer aqui também, para a gente não entrar em ladainha, que o Mandetta não era também nenhum salvador da pátria. Sempre foi um cara lobista de setor privado, de plano de saúde e tudo mais. Mas o fato só dele ter minimamente reconhecido que existe uma pandemia, que precisa ter isolamento, que é o básico, que é o que no mundo todo mundo faz, isso custou a cabeça do cara. Agora, então, o Bolsonaro está custando vidas para o Brasil. Mantê-lo na presidência está tendo um custo humano severo. Está ceifando vidas do povo brasileiro. Por isso que quando alguém nos pergunta, pô, mas vocês agora querem falar de Bolsonaro, de política no meio da pandemia, é que isso é parte da pandemia. Lamentavelmente, quem deveria estar conduzindo o navio está deixando o navio à deriva. Né? E é por isso que a gente é obrigado, além de enfrentar a pandemia, ter que enfrentar um governo que parece ser aliado da pandemia, parece ser aliado do vírus. Né? Agora, e para além disso, com posturas autoritárias, né, Zé? O Bolsonaro, ele flerta com ditadura. O sonho do Bolsonaro, acho que toda noite ele deita a cabeça no travesseiro no Palácio do Alvorada e ele sonha com uma ditadura. Ele sonha com um torturador, ele sonha com um ditador. É um negócio perverso, né? É um negócio sádico, doentio desse cara, a relação dele com o poder, com o autoritarismo, né? Então, isso precisa ser barrado. O Bolsonaro não vai parar por conta própria. Ele não tem consciência de falar e dizer, não, agora eu fui longe demais. Se o Bolsonaro não for parado, não for detido, ele vai continuar avançando. Né? Então, nesse sentido, você perguntou sobre alianças. Olha, eu acho que para derrotar o Bolsonaro, nós temos que ver quem que está nesse momento, minimamente em defesa da vida, no enfrentamento à pandemia e querendo derrotar o Bolsonaro. A aliança tem que ser válida. Toda aliança, em nome da democracia, né, nós não temos que ficar rotulando, apontando o dedo e escolhendo a partir do que a pessoa fez no verão passado. Agora, ao mesmo tempo, Zeca, eu acho que nós também temos que... Sim, não podemos baixar nenhuma das nossas bandeiras. Não é porque a gente né? Não dá para se iludir com alguns que talvez querem o Bolsonaro afora, mas tem um outro programa, tem outros princípios, tem uma outra história. Né? Eu vou te dar 2 exemplos bem concretos. Um é o Dória aqui em São Paulo, Zé. O Dória e o Bruno Covas. Eles estão se colocando, eles defendem o isolamento social, estão se colocando como oposição, mas pera lá. Não basta defender o isolamento social. O que o Dória está fazendo no governo de São Paulo de medida objetiva para os mais pobres, para as pessoas poderem suportar o isolamento? Nada. Nada. Né? A única coisa que ele faz é todo dia uma coletiva no fim da tarde para informar o número de morte de doente. O que é isso? Isso é papel de governador? Isso é papel de comentarista. Né? Então, tudo bem. Estamos em relação ao isolamento social, em relação a não ir na loucura do Bolsonaro, muito bem o Dória, a postura dele está correta. Agora, nós não vamos nos cegar por isso, a completa falta de iniciativa e, inclusive, o comprometimento dele com uma agenda que retira direitos do povo. E a mesma coisa a gente pode dizer do Rodrigo Maia, que preside a Câmara. Né? Claro que é importante que o Rodrigo Maia se coloque contra o Bolsonaro, que ajude na Câmara a aprovar medidas, que aceite o pedido de impeachment do Bolsonaro. Né? Nós defendemos tudo isso, isso passa por ele como presidente da casa. Agora, nós não podemos esquecer que o Rodrigo Maia estava agora, há poucos dias atrás, aprovando o MP da carteira verde e amarela. Que o Rodrigo Maia, há poucos meses atrás, foi o grande articulador da reforma da Previdência que tirou o direito das pessoas. Né? Que tem a medida provisória 905 agora, uma semana. Claro. A MP 905 da verde e amarela. E o próprio Rodrigo Maia também é o cara que foi também um dos articuladores, um dos caras que aprovou o teto de gastos que tirou 20 bilhões do SUS nos últimos 3 anos e que fez com que a gente ficasse nessa situação.
Então, o fato da gente construir uma aliança tática, uma aliança pontual, em nome da democracia no Brasil, em nome da derrota desse desastre que é o Bolsonaro, não pode fazer com que a gente se iluda ou com que a gente baixe as bandeiras que a gente tem enquanto esquerda, enquanto oposição. O STF acaba de autorizar, né, e o Bolsonaro passa a ser investigado por 6 crimes diferentes. Qual que é a consequência que você vê disso? O que dá para esperar, né, dessa investigação? Né? E vamos começar a desenhar cenários, né? Interdição, afastamento, renúncia, impeachment, cassação da chapa pelo TSE. Como é que você vê, né, todas essas possibilidades? Eu sempre sonho, você falou dos sonhos que o Bolsonaro tinha, né? O meu sonho é que a gente pudesse ter eleição amanhã e o povo tivesse de volta, né, a oportunidade de escolher o seu próprio destino. Ter eleição não está descartado, porque a chapa pode ser cassada, você pode, o vice assume temporariamente, você tem um presidente da Câmara temporariamente, né, à frente do país, você tem eleição para prefeito em outubro, poderia fazer a eleição de presidente em junho. Mas tem hora que eu acordo e falo, será que eu estou sonhando demais, né? Então, de todas essas variáveis, né? Interdição, renúncia, cassação, né? O processo, né, na Justiça Comum, o processo do Congresso, como é que você vê essas variáveis? Vamos lá, Zeca. Acho que assim, hoje nós temos 3 caminhos que podem levar à derrubada do Bolsonaro, caminhos institucionais, caminhos constitucionais que estão previstos. Primeiro, é a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Né? Lá nas eleições de 2018, a nossa chapa, a chapa do PSOL, que eu encabecei a presidência, e a chapa do PT, do Fernando Haddad, ambas entraram com pedidos de cassação do Bolsonaro no TSE. Né? Alegando o esquema das fake news, alegando crimes eleitorais de Caixa 2 através dos financiamentos de empresa para os disparos de WhatsApp, todo o escândalo que depois se tornou público, que a CPI da fake news está mostrando, né, e que inclusive está por trás do conflito do Bolsonaro com o Moro, de ter demitido o cara da PF para poder proteger o Carluxo, que é o rei das fake news, é o cara que opera a milícia digital dele. Então, um caminho é a cassação da chapa. Eu considero este caminho o mais legítimo e o melhor. Mais legítimo porque você pega o crime original. Teve uma fraude eleitoral nesse país. Então você não tem que vir com remendo. Fraude eleitoral, caça a chapa, tá lá na Constituição. Não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo. Tá na Constituição, porra. Caça a chapa e novas eleições em 90 dias. Esse era o caminho, porque também devolve a soberania ao povo, o melhor caminho. Nós temos que defender e pressionar o TSE. Mas eu não acho que nós temos que ficar num caminho só. Nós temos que pensar as outras possibilidades. A segunda é o impeachment, né? Que depende de uma maioria na Câmara. Tem vários processos de impeachment. Nós estamos defendendo nesse... Bolsonaro bateu o recorde. Nunca nenhum outro presidente na história do Brasil e do mundo teve tantos pedidos de impeachment como ele já acumula. Né? Vai pro Guinness. Agora, o fato é que nós estamos trabalhando, eu estou defendendo isso, é a posição hoje que está construída majoritária dentro do PSOL. Nós estamos trabalhando, Zeca, para ter um pedido de impeachment unitário da oposição. Né? Porque você tem vários pedidos, aí um partido tal entrou, o partido entrou, o deputado entrou e não sei o quê. Nós temos que ter um que tenha mais força, com unidade da oposição, com movimentos sociais, com entidades da sociedade civil. Né? Seria muito importante a gente buscar construir um pedido dessa natureza. Né, com mais amplitude, com mais representatividade política e social. Né? Nós estamos defendendo e trabalhando para construir um processo de impeachment com essa característica. E o terceiro caminho possível é o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, com a denúncia que foi feita, nesse caso a denúncia em relação ao Moro, né, que o Moro fez naquela coletiva que foi uma verdadeira delação premiada. Eu acho que ali tem vários crimes. Eu vou dizer uma coisa. Tava conversando isso num bate-papo agora há pouco, Zeca. Ali, né, o Moro acusou o Bolsonaro. Eu acho que tudo aquilo é verdade. O Bolsonaro acusou o Moro. Eu também acho que tudo é verdade. É aquela velha história. Em briga de compadre sempre sai verdade.
Acho que ali, meu caro, essa é uma briga que não tem herói, né? Assim, as acusações... Você deve ter percebido isso, né? Os dois, além de fazer acusações mútuas, um contra o outro, eles são réu confesso, eles reconheceram, cada um da sua fala, que praticaram vários crimes, como se isso não tivesse consequência nenhuma, né? Então foi, de fato, algo estarrecedor, assim, a maneira como eles conduziram as coletivas e o bate-boca que continua pelas redes sociais e o que os aliados, né, de cada um estão dizendo são coisas assustadoras. Eles estão complementando as informações, né, de que as denúncias de fato são verdadeiras e de que cada um não só atribui ao outro, mas reconhece os seus próprios crimes. Acho que é por isso que o STF autorizou a investigação, por isso que o Procurador-Geral da República, que estava engavetando tudo que era investigação, né, tomou a iniciativa, porque seria vergonhoso, depois de dois criminosos reconhecer os seus próprios crimes e imputar outro, não ter uma consequência, né, judicial. Ô, Boulos, fala um pouco também, né, da figura, né, da postura, né, do que de fato o Sérgio Moro representou como juiz, representou como ministro. Eu acho que não representou nada, né, mas o que significa essa passagem, né, e o movimento que ele faz agora, praticamente já se tornando candidato a presidente da República, 2 anos e meio antes da eleição, inclusive com apoio da Rede Globo, né? Como é que você vê tudo isso? Zeca, primeiro assim, o Moro foi talvez o maior responsável pela eleição do Bolsonaro para a presidência do Brasil. Exatamente. E não só por ter tirado o Lula liderava as pesquisas e o Moro fez aquela acusação mandrake do triplex para tirar o Lula. Mas não foi só por isso. Porque na condução que ele fez da Lava Jato, ele construiu um caldo de rechaço à política, de antipolítica no Brasil, que deu no Bolsonaro. Da mesma forma que lá na Itália, na Operação Mãos Limpas, que ele ama, adora, idolatra, né? Quando se fez um combate moralista à corrupção, gerou o Berlusconi. Sim, veja, e a questão aqui não é combate à corrupção. Combate à corrupção tem que ser feito, né? Tem corrupção. Corrupção é apropriação do público pelo privado. O corrupto tem que ser punido. Isso não está em questão, né? Mais do que punição ao corrupto, tem que fazer uma reforma política profunda nesse país para que você possa mudar a estrutura que corrompe. Exatamente. As formas de financiamento de campanha eleitoral, a relação entre parlamento e executivo para formar a governabilidade, tudo isso que a gente conhece e que continua. Que a Lava Jato não mexeu um tris. Eu costumo dizer que o pai da Lava Jato se chama Carlos Lacerda. O cara que começou a Lava Jato foi esse cidadão lá no governo de Getúlio Vargas que cunhou a expressão mar de lama, criou um partido chamado UDN, União Democrática Nacional, e começou, assim, toda acusação de corrupção, ali com o lacerdismo, era um pretexto para a implantação de medidas elitistas e antipopulares e para derrotar medidas de melhoria da vida do povo. Foi assim com Getúlio, foi assim com João Goulart. Vamos lembrar que o golpe de 64, né, ele foi feito, a Marcha da Família com Deus, 15 dias antes do golpe em 64, foi feito com argumento contra a corrupção. Vários deputados que foram caçados em 64, em 68, com as 5, foram caçados com argumento de corrupção. Eram opositores, mas você não podia dizer que era crime político, então você chamava de corrupto e caçava. A suposta luta contra a corrupção no Brasil já serviu para acobertar as piores atrocidades. E com o Sérgio Moro no comando da Operação Lava Jato, né, o que aconteceu? Desvirtuando a operação, politizando e partidarizando a operação. Repito aqui, a questão não é o seu combate à corrupção. Se é combate à corrupção tem prova, meu amigo, tem que prender, tem que punir, acabou o assunto. A questão é você usar da posição de juiz para vestir a camisa de partido político. E ele fez isso na eleição de forma desavergonhada. Depois, quando aceita o cargo de ministro da Justiça, foi um troca-troca escandaloso, que escandalizou o mundo inteiro,
Eu me lembro das manchetes de jornal da Europa, dos Estados Unidos, fala, porra, o cara foi lá e foi o maior responsável, tirou o adversário como juiz, foi o maior responsável pela vitória do outro, vira ministro, recebe prêmio. A Vaza Jato mostrou todo o escândalo da atuação dele como juiz. A relação promíscua com o MP, a relação promíscua com a imprensa. Aí o cara fica no Ministério da Justiça, sabia que era o Bolsonaro. Agora vem dar uma aqui de marido traído, porque parece, o papo dos dois é um negócio assim. Aí, o Moro vem nessa de se colocar como traído, pera lá, não cola. O Moro sabia muito bem da relação dos filhos, do Queiroz, da milícia, ficou 1 ano e meio calado, cúmplice de Laranja, de miliciano, de Queiroz, de gabinete do ódio. Então, o Moro, eu acho assim, eu acredito em tudo que ele disse a respeito do Bolsonaro, quando fala da pressão sobre a PF, porque isso se confirmou. Se confirmou, olha quem o Bolsonaro botou no comando da PF, botou amigo do Carluxo. Se isso não é para proteger o Carluxo, eu não sei para que é. Né? Então é evidente que houve uma interferência política para proteger, né, os filhos dele. Né? Isso que o Moro disse aquele dia se confirmou agora. Agora o Moro não tem autoridade moral, né, para se colocar como crítica e como oposição, porque até sexta-feira, 11 horas da manhã, era um cúmplice silencioso de tudo isso. Não sei se você viu, né? Eu escrevi no dia da demissão do Moro que ele não estava pedindo demissão. Ele estava fugindo, estava correndo de uma catástrofe anunciada que ele foi participante desde o início, né? Lá como juiz, você explicou, depois como ministro. As interferências na Polícia Federal não eram de hoje, já eram desde o ano passado. O próprio Moro reconhece isso em algumas falas, que em junho, julho, o Bolsonaro já teve atitudes que ele reprovava, e ele ficou caladinho, ele foi tolerante. Ele não estava saindo, é claro, por causa de um fato novo, ele está saindo porque ele viu que o barco está afundando, que a hora do Bolsonaro está chegando e que a imagem dos dois foi sendo deteriorada, destruída, né, desfeita. O Moro tinha, numa época, 80% de apoio popular, aceitou o cargo, né, mostrou que operou em 2018 para depois poder ter o conforto, a força, o poder da vaga de ministro, veio a Vaza Jato. O Moro hoje, se tiver 50% de apoio popular, né, já é muito, mais comparado com os 80%, é uma perca considerável. E o Bolsonaro começou um governo com 69%, né, de ótimo e bom, e agora a última pesquisa coloca ele com 21%. Tem muita gente comentando aqui, Boulos, nós não vamos conseguir, né, ler, agradecer, né, interagir em relação aos comentários. Eu queria agradecer a galera que está aqui presente, que está participando. Quem puder, é importante compartilhar, né, a transmissão, é só clicar nesse aviãozinho aí do Instagram, né, que você abre lá no seu perfil, no seu stories, encaminha para outras pessoas, né? Está muito bacana aqui o nosso bate-papo. Nós aprovamos hoje, Boulos, né, uma suspensão das cobranças do FIES. Eu sei que você luta muito pela educação, né, é uma paixão minha. Nós fizemos uma série de emendas, o pessoal apresentou emenda, o PT. A gente queria ampliar muito mais essa suspensão do FIES. Né? Os alunos, os estudantes já estavam com dificuldades diante da crise econômica que já vem desde 2019. É claro que agora vai ficar muito mais complicado. Infelizmente, as emendas não prosperaram, mas uma suspensão pequena, né, parcial, um desconto, né, um parcelamento ficou estabelecido, e a gente tem tarefas ainda para cumprir em relação à educação. Recuperar o orçamento, tirar esse picareta do ministro da Educação. Um pouco, né, como você vê também, né, os desafios que nós temos na área da educação. Que outra área que você acha que a gente tem que aproveitar, né, para acumular forças agora, né, nesse período de pandemia, nesse período de uma reflexão maior, né? Como é que você vê o momento da educação? Zeca, meu caro, eu acho que se essa pandemia, com tanta desgraça e com tanto sofrimento, trouxe alguma coisa positiva, foi uma compreensão das sociedades no mundo todo do papel que tem os serviços públicos universais, da importância que tem os serviços públicos universais
da importância que tem o investimento público, de como o mercado não resolve nada sozinho. O mercado promove desigualdades, né? Então, você vê os liberais mais empedernidos, aquela turma que estava falando em privatização de tudo, aquela turma que dizia que Estado não presta, que o investimento público é o problema, de repente, não mais que de repente, o investimento público virou a solução, né? Agora você vê o SUS, a gente era tratado como dinossauro quando defendia o SUS. Sistema único, universal, subfinanciado, só não é melhor porque não tem o recurso necessário, mas o modelo de atendimento universal para todos, gratuito, é um modelo muito correto, foi uma conquista da reforma sanitária na Constituição de 88. Agora o SUS virou um consenso nacional. Até o Mandetta, que era o cara dos planos de saúde, ia dar as coletivas dele com o jaleco do SUS. No mundo todo, o Boris Johnson, né, que é um privatista lá no Reino Unido, virou o maior defensor do sistema de saúde britânico. Então, veja, alguns debates trouxeram. E isso, na educação, teve um em particular, que é o da importância da universidade pública para fazer pesquisa, Zeca. Veja, ontem saiu uma matéria que repercutiu muito, eu não sei se você viu, de que pesquisadores da USP aqui em São Paulo produziram um modelo de respirador 15 vezes mais barato e produzido em 1 hora. Né? Ou seja, quem é que faz essa pesquisa? É a universidade pública. Porque a pesquisa, para fazer algo 15 vezes mais barato, o setor privado não ia querer, porque ele quer vender mais caro. Mesmo durante a crise, ele quer aproveitar da crise para aumentar o lucro dele. Então, quem é capaz de fazer uma pesquisa comprometida com a sociedade e não com o interesse econômico? Quem é capaz de fazer isso é a universidade pública. E mais do que nunca a gente vê a importância de pesquisas na área farmacêutica para buscar um tratamento eficaz para a Covid-19, uma vacina para a Covid-19 que está sendo discutida no mundo todo, laboratórios pesquisando. Agora, eu estava vendo outro dia uma entrevista de que pegava a declaração de um dos grandes executivos de laboratório da indústria farmacêutica norte-americana, sobre a pesquisa para vacina. Ele fala, a gente não está investindo ainda muito, porque a gente não sabe se a pandemia vai ter uma segunda leva. O que eles estão querendo dizer com isso? Só vale a pena fazer o investimento se a vacina der lucro lá na frente, se tiver uma segunda leva, e não para proteger as pessoas agora. Essa é a lógica do setor privado. Onde é que você pode ter uma pesquisa comprometida com a sociedade, com a vida das pessoas acima do lucro? É na universidade pública. Então, acho que, de algum modo, a pandemia trouxe o debate, Zeca, da importância do serviço público universal, da universidade pública, da pesquisa, na contramão do que esse mentecapto, esse imbecil, esse jumento que ocupa o Ministério da Educação, né, pensa e faz. Nós temos um palhaço no Ministério da Educação. Acho que é a pior pessoa que já ocupou aquela cadeira do MEC, né, um desastre nacional, né, mas enfim, está tomando uma lavada da realidade, está tomando uma lavada do que é o sentido da universidade pública no país, apesar da vontade dele, apesar dos chiliques dele. Os relatos, né, do Moro e do Bolsonaro, os fatos criminosos, né, que eles relataram, vão ter que ser respondidos e explicados também em CPIs, né, no Congresso Nacional. A CPI da fake news já está funcionando, inclusive foi ela que avançou, né, para cima das fake news, do gabinete do ódio, dos crimes que alguns deputados e a própria família, os filhos do presidente estão cometendo, e foi aí que tensionou ainda mais os problemas que já existiam na Polícia Federal desde do ano passado. Nenhuma outra CPI pode ser criada exclusivamente, né, para apurar, para que alguém tente explicar, né, os fatos criminosos que tanto o Bolsonaro como o Moro reconhecem. O que dá para esperar dessas CPIs? Como é que a população pode pressionar, interagir? Né? O ideal era que a gente pudesse ir para a rua, né, e fazer grandes atos, grandes mobilizações. Você fez muito isso, né? Está à frente da coordenação do movimento que é nacional, mas a gente tem serenidade, tem consciência, entende a necessidade
do distanciamento social. O que dá para fazer com essas CPIs? Né? Como que você imagina, né, o Moro, o Bolsonaro, os filhos, tendo que ir lá se explicar? E que consequência prática isso pode ter para o impeachment, para a cassação da chapa, para um afastamento, uma renúncia? Qual que é a importância, né, desse trabalho da oposição, que já ia funcionando bem na CPI da fake news e que agora pode ter um êxito maior? Como é que você vê isso? Dá para ter esperança? Eu acho que dá, Zeca. Eu acho assim, a oposição no Congresso, do meu ponto de vista, que não tô no Congresso como você está, mas acompanho o trabalho, seja através dos companheiros da bancada do PSOL, mas também com companheiros da bancada do PT e de outros partidos da oposição com quem a gente conversa. Eu acho que a oposição tem dois desafios nesse momento, né? O primeiro é justamente fazer com que essas denúncias não fiquem ao vento. Que beleza, o Moro fez lá um monte de acusação, saiu chutando a porta. Legal, mas essas acusações não foram em juízo. Essas acusações elas precisam ser formalizadas, elas precisam ser feitas em juízo. O Moro tem o dever de dar detalhes. Não pode ficar com insinuações. Né? Ah, e porque certo dia ele falou que era para proteger alguém, que era para intervir no inquérito tal. Que inquérito? Queremos saber que inquérito, quem que ele queria proteger, quais as ações que tomou para proteger. Ou seja, o Moro tem o dever de falar isso para a sociedade e o Brasil tem o direito de saber. E o espaço disso é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma CPI. Então, e ele tem que ser convocado. O Carluxo tem que ser convocado. O Ramagem tem que ser convocado. Né? Essa turma tem que ser chamada para falar. Né? Para, enfim, esclarecer para a sociedade brasileira. Né? Então, esse eu acho que é um papel fundamental da oposição, é criar as condições para que essa comissão seja instaurada. Né? Até porque nenhum impeachment se viabilizou sem CPIs prévias. Vamos lembrar o impeachment do Collor, o próprio golpe que eles deram com a Dilma em 2015 também foi com um desgaste, uma fritura e condução de CPIs no Congresso Nacional. Então, agora é importante que essa CPI aconteça. E assim, o segundo desafio é justamente construir uma unidade para um processo de impeachment. Porque eu acho assim, eu te disse no começo, eu acho que o melhor caminho é o da cassação de chapa, mas esse é o momento que nós temos que combinar todos os caminhos na mesa, inclusive o impeachment, porque tem crimes de responsabilidade. Claro. Agora, sabe o que me chateia, Zé? Quer ver uma coisa? Às vezes assim, aí saiu lá no dia que o Bolsonaro, que o Moro saiu fora. Aí foi lá 3 partidos de oposição, cada um com seu pedido de impeachment particular embaixo do braço botando. Porra! O momento é de muita gravidade. Não é pra gente ficar desfilando vaidades, desfilando egos, ver quem é primeiro, ficar demarcando posição, ficar falando com a própria base. Porra, o momento exige um grau de unidade, de responsabilidade política, para que a oposição esteja à altura do desafio que tem e entre com um pedido de impeachment unitário, junto com o movimento social, que chame a OAB, que chame a ABI, que chame a CNBB, que chame várias entidades, que chame as frentes, que chame as centrais sindicais, que chame, sabe, o movimento estudantil, que um conjunto de forças da sociedade representadas no parlamento, nos partidos políticos de oposição, mas também na sociedade civil como um todo, nas suas instituições, que a gente busque o máximo. Tem gente que não vai vir, paciência, mas nós temos que fazer o esforço de unificar e tentar um processo. Eu acho que você tem um papel na bancada do PT, como deputado de esquerda, de oposição, que eu acho que é um desafio que todos nós temos que assumir conjuntamente, Zeca. Minha convicção é que Bolsonaro cai agora, mas se ele não cair agora, ele vai ser vítima, entre aspas, né, do próprio discurso que ele fez, né, contra o isolamento social. Uma hora a pandemia vai passar, a gente espera que seja o mais rápido possível, o povo vai poder voltar para as ruas, né, Boulos? Seja agora em julho, seja em outubro, seja em dezembro, e aí eu acho que o bicho vai pegar, aí ele não aguenta, mas tomara que não precise chegar até lá, essas estratégias, essas possibilidades, né, avancem no TSE,
avancem no STF, que avancem no Congresso, independente de mim, a gente vai estar lutando muito. Nós já estamos com 40 minutos aí de transmissão, Boris. Eu queria te agradecer. Estão me ligando aqui, deve ter voltado as votações nominais. Eu tenho que estar lá para concluir essa votação do FIES. Nós vamos tentar. Continue aí firme na luta, na batalha, e que a gente puder somar forças, fazer junto, vai ser sempre um prazer, uma honra. Dá uma boa noite aí para a galera que está nos assistindo até agora. Obrigado, Zeca. Obrigado aí pelo nosso bate-papo, pelo convite de participar da live aqui no teu perfil. Né? Agradecer a todo mundo que acompanhou, mandar um abração para ti, para tua família, né? Continuar se cuidando, isso é muito importante, e sabendo que isso vai passar. Né? Essa tormenta vai passar. Esperamos que junto com ela, junto com o vírus do coronavírus, passe o bolsovírus, passe o vírus do autoritarismo para muito longe daqui, e que a gente esteja, enquanto sociedade, mais mobilizado, mais organizado. Tudo o que eu queria agora, Zé, que era estar na rua, era estar com uma avenida cheia, com uma praça cheia, num caminhão de som, conversando com as pessoas, mobilizando, como a gente sempre fez, né? Só que ao contrário dele, nós temos uma coisa chamada responsabilidade com a vida das pessoas. E por isso, esse é o momento da gente fazer esses debates por aqui, esse é o momento da gente pressionar pelas vias que pode o Congresso Nacional para tomar medidas de defesa do povo, e esse é o momento da gente dialogar com o conjunto da sociedade, de forma virtual que seja, para construir um futuro mais solidário, para construir um futuro em que os direitos se sobrepõem ao privilégio, que a vida se sobrepõe ao lucro. Obrigado, Zeca. Abração para você e tamo junto aí, meu caro. Abração grande. Força e coragem. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam aqui. Grande abraço.